Olá, aqui é Andressa Gohan e esse é mais um Desenha e Fala. Nesse Desenha e Fala eu vou passar para vocês sobre o uso de canetas marcadoras como Copics e vou falar um pouquinho do papel adequado para marcadores, que é o XL Marker da Canson. Ele é todo roxinho, tem ele em forma de caderno e tem ele em forma de bloco, que é o que eu tive disponível aqui, beleza? Então, pessoal, esse aqui é como fica lá de fora, é o papel que eu falei. E como que funciona? Ele, apesar de ser um papel de 70 gramas, ele é um papel que ele tem uma textura mais forte, ele é um pouco mais firme, né? É só pegando no papel para sentir mesmo. Com relação aos outros papéis de 70 gramas, igual um sulfite comum, por exemplo. Essas são minhas Copics. Algumas cores minhas, igual essa, por exemplo, ela tá praticamente sem nada, né? No papel normal que eu tava usando antes, ela quase não saía. Nesse papel eu consegui até fazer um teste de cores. E essa outra caneta é aquela da Magicolor, né? Que é uma caneta mais baratinha do que a Copic. Eu comprei na época, veio 6, e vocês podem observar, ó, não tem nada a ver a tampa com a cor, tá vendo? Essa é uma rosa com a tampa que tá meio clara. A tampa, assim, você não pode muito por ela, não. É bom um local que deixe vocês testarem. Aí eu uso tanto uma quanto a outra. E para fazer a arte final, eu uso as canetas da Unipin. Tem que ser uma caneta à prova d'água, tá? É ideal que sejam essas. Aí eu uso de alguns tamanhos diferentes. Tem a 0,5, 0,3 e a Brush, que eu gosto muito porque ela permite vários tipos de texturas. Pode fazer mais gosto, como se fosse quase uma bico de pena. E esse papel, ele, apesar de ser firme e rígido, eu fiz um esboço antes dos desenhos que eu queria utilizar. Eu sempre gosto de fazer o esboço antes, né? E ele fica bem transparente no papel. Quando você coloca ele embaixo, assim, você vê que fica bem transparente e dá pra ver direito. Não sei se vai dar pra ver direitinho com a câmera, depois eu vou aproximar, eu vou mudar o ângulo da câmera pra poder ver melhor. Mas tá vendo? Ele fica bem transparente. Mas isso não quer dizer que ele seja um papel frágil, tá? Ele é um papel até bem rígido e vocês podem olhar a folha atrás, ela não marca, não sujou. Eu risquei aquela primeira parte da frente, que é uma folha de teste, que eu comecei a fazer alguns testes, e não sujou atrás, coisa que estava acontecendo com a anterior, né? Então, é meio isso, eu gostei bastante sobre esse papel, a parte assim inicial, essa parte de fazer. E outra coisa o que me fez comprar ele, na verdade, é que eu percebi que o papel que eu estava usando, do sketchbook, eu vou depois até mostrar para vocês como fica o sketchbook. O papel, além de passar atrás do papel do sketchbook, ou seja, eu acaba me fazendo perder uma folha, né? Ele manchou do outro lado e ainda sujou a outra folha. Então, toda vez que eu fazia alguma coisa com o Copic, eu tinha que pegar e simplesmente colocar um papel atrás, né? E eu meio que perdia uma folha, o verso dela ele fica perdido. E aí não ficou legal eu usar ele no meu sketchbook. Então, esse ano eu vou participar do Inktober e eu fiquei pensando, gente, eu vou ou não vou participar, eu vou ou não vou usar as Copics, eu gosto muito de usar elas. É claro, elas são bem caras, mas eu não saí comprando tudo de uma vez, eu fui comprando de pouquinho em pouquinho. E geralmente uma cor que complementa a outra. Então hoje a quantidade, eu tenho poucas cores, mas foram compradas ao longo assim, de 2 anos. Foi um tempo longo até que eu levei para poder comprar essas canetas. E elas têm a possibilidade de recarga, e isso assim faz muita diferença. Agora em julho, eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas agora em julho de 2019 eu vou dar um pulo na Quanta, né, na Academia de Artes, vou fazer uma viagem para São Paulo, vou ficar uma semana lá e durante esse tempo eu vou aproveitar e dar uma olhadinha em umas recargas de Copic, vou pegar aquelas cores que eu mais uso e que eu mais gostei e vou comprar algumas recargas, né, não de todas, porque, né, boletos precisam ser pagos. E é isso, gente. Eu acho que não precisa ter desespero de colocar um monte de cores, um monte de Copics. Eu vou ter um monte.
né? Não, vai devagarzinho, vai de pouquinho em pouquinho, compra aquela cor que você mais gosta. Eu adoro rosa, lilás, eu comecei por essas, aí depois comprei azul, que eu gosto muito de azul, e ficou cores básicas, uma complementando a outra. E dá pra você até fazer um degradê com algumas cores, fica muito bonito. Tem vários vídeos no YouTube ensinando como usar Copics, assim, eu não vou pegar técnicas básicas, não, é só para que vocês tenham uma noção de como funciona esse papel, que eu gostei bastante dele, e vai ser perfeito para o Inktober, porque ele economiza tinta, né, como eu tinha falado antes. Então, gente, a ideia de fazer esses desenhos foi fazer esses desenhos de desenhos simples, desenhos fofinhos, né, kawaii, que a gente chama kawaii, desenhos fofinhos, porque nem todo desenho, né, que a gente faz tem que ser aquele desenho bem elaborado, deixa eu fazer um desenho para isso. Às vezes a gente fica meio de saco cheio, né, gente? Eu tenho feito muitos trabalhos aí na área de desenho nos últimos meses, encomendas e tudo. Algumas coisas, alguns projetos pessoais ficaram um pouquinho de lado, atrasaram. Então, às vezes a gente fica tão atolado com tanta coisa para fazer que a gente quer ficar meio assim, bobolhando pro teto, sabe? A gente quer ficar meio, eu não vou fazer desenhos complexos, eu vou fazer um desenho mais simples. Aí minha ideia foi essa, eu vou deixar linkado o meu Pinterest, não sei como fala do jeito certo, eu falo Pinterest. Vou deixar linkado o meu Pinterest, que tem lá uma pasta só com essas imagens fofinhas que eu usei de referência. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada lá, vou deixar na descrição do vídeo. Pra fazer, eu fiz bonequinhos bonitinhos, eu misturei aquilo que eu gosto, né? Coisas fofinhas com plantas, eu gosto muito de plantinha e tudo mais, né? E quando eu gravei esse vídeo, eu fiz o seguinte, eu desenho e logo em seguida eu deixei secando de um dia para o outro, e no outro dia eu fiz o restante, porque esse papel da canção você não pode desenhar e logo em seguida pintar, porque ele vai manchar um pouquinho, mesmo que a caneta seja à prova d'água. Existem até canetas específicas para isso, né? A Multiline da Copic, eu não testei elas ainda, então é interessante ver com alguém que já testou, para ver se elas têm diferença ou não das outras canetas, né? E aqui é para que vocês vejam a diferença do papel 90 gramas, que é onde eu tinha deixado um rascunho. Isso aqui você desconsidera, não é direito que outra coisa. E aí eu coloquei o papel da Copic, né, que ele fica com as cores mais vivas. Algumas cores não estavam aparecendo mais no outro lado esquerdo, que é o papel de 90 gramas comum. Elas já estavam meio apagadas do lado direito, que é o papel adequado, elas ficaram mais vivas, né? Cores que até então pra mim já tinha acabado a tinta 100%, mas ainda tinha alguma coisa lá. Só que no papel normal não estava passando, não estava aparecendo, ela acabava. E aqui você vê, por exemplo, né, como ficam mais vivas as cores, olhando uma junto com a outra, né? Depois eu vou até colocar uma foto aí para vocês terem uma ideia. E a parte de trás, de um e de outro, ó, você vê que esse aqui já puxou bem mais tinta, dá pra ela tá praticamente igual do outro lado, né? Sujou um pouquinho do outro lado, só não sujou mais porque botou um papel. E esse aqui não botei nada, não sujou nada, entendeu? Então, assim, fica bem diferente, bem diferente mesmo. Aqui eu tive um pequeno probleminha com essa parte de cá, eu não consegui mostrar pra vocês. Tive um probleminha pra filmar. Aqui eu vou mostrando as cores que eu vou usando, tá? E aí vocês vão anotando, qualquer coisa dá uma pausa para olhar e tudo mais. O interessante, né, é você poder usar as cores e misturar cores que até então você não imaginava que dava para misturar, né? Eu misturo verde com amarelo e aí fica uma cor diferente, eu vou testando. É o que eu falei, às vezes você acha que você precisa de várias cores para fazer vários tons, mas igual esse verde aqui, se você passa ele mais uma vez, ele já fica um tom mais escuro. E tem isso com a Copic, uma mesma caneta você dá para fazer até 3 tons, depende muito do que você quer fazer, né? E aí dá para você fazer uma mistura, um degradê, não precisa de zilhões de cores, é uma cor que você vai juntando e mistura, ele mescla com a outra, né?
E basicamente é isso. Então, assim, você vai tentar usar a versatilidade ao máximo, porque é uma caneta cara, não tem como, não tem pra onde correr, né? Mas é uma caneta muito boa. Tanto é que eu penso em fazer alguns trabalhos menores, eu acho que elas são ideais, né, com relação a isso. Para fazer adesivos, por exemplo, eu acho que seria uma boa fazer uns adesivos de Pokémon, igual o pessoal faz aí. A Copic é ótimo para poder colorir. Porque com aquarela já não dá, né? Não fica um efeito muito bom. Aí, pra vocês verem, né? Eu tô pintando direto na folha, sem me preocupar agora com o que tá atrás, que eu vi que não mancha, sabe? E fica certinho. Então, eu gostei bastante desse papel. E eu tinha comentado que eu vou na Quanta, né? Eu vou estudar quadrinhos, é uma coisa que eu sempre quis fazer, um curso profissionalizante, alguma coisa assim, porque ficar só vendo coisa na internet, anotar, é legal para um início, assim, mas ter uma assessoria é muito melhor com pessoas profissionais, então eu tô com muita expectativa, né? Dependendo como for, eu gravo um vídeo, falo alguma coisa da escola para que vocês vejam, né? E tudo, para quem não conhece ainda, quem nunca ouviu falar. Tem cursos de férias agora, para eu que moro em outro estado, eles fazem, né, para isso. Ou então para quem trabalha e não tem como ir todos os dias nas aulas presenciais. Então eles têm vários cursos lá, é bacana, tudo. Então, assim, você vê, muitos anos já que eu desenho, mas eu ainda sinto que tenho que continuar estudando. E o desenho, ele é assim, ele é um estudo para sempre. Não adianta achar que eu já sei tudo e acabou. Não, não vai ser assim. Você vai estudar por muitos e muitos anos. Né? E a arte tradicional tem um pouco disso, a gente tá falando de Copic, né? É uma coisa cara, né? Eu tava olhando esses dias, eu acabei aprendendo algumas coisas. Eu conheci pela primeira vez um pastel seco, né? Eu achei ele fantástico, achei ótimo. E aí eu comecei a pesquisar preços, então assim, é muito caro. Aí eu vou pesquisando para ver aquele que tem um custo-benefício mais bacana. Então a arte tradicional, ela é muito cara, por isso que muita gente faz o digital, né? O digital tem disso, de você não gastar tanto, porque no tradicional você não tem jeito, você vai ter vontade de experimentar tudo. Eu quero uma caneta marcadora, eu quero, sei lá, e você vai tentando um monte de coisa, né? Eu quero agora o pastel seco, e parece legal. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre o pastel seco, eu vou fazer uns testes, eu devo comprar em breve. E se vocês quiserem, vocês falem aí no comentário, né? Inclusive, é muito importante o comentário de vocês, o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Assim, eu tô tentando deixar o menor tempo possível, porque eu sei que hoje em dia poucas pessoas têm tempo para ficar vendo os vídeos longos no YouTube, né? Mas não sei quanto a vocês, mas eu gosto, assim, de ver os vídeos e ouvir, né, o que as pessoas falam e ver um pouco, às vezes, quando eu tô desenhando, fazendo alguma coisa assim. Então, é quase que um passatempo, né? Meio que é um passatempo também. Além de eu estar aprendendo alguma coisa, quando o pessoal fala e tudo mais. Então, não esqueçam, gente, se vocês gostarem desse formato, acharem legal esse tipo de conteúdo, comenta aí, né? Porque eu basicamente mexo com arte tradicional. A aquarela já tem muito vídeo no YouTube de pessoas ótimas que fazem vídeos maravilhosos. E eu vi pouca coisa sobre pastel seco, né? Eu achei poucos vídeos e aí eu fui pesquisando várias coisas para tentar achar uma técnica legal. Vou fazer uns testes, treinar algumas coisas e ver como que fica o resultado final. Então, se vocês quiserem, comentem aí se vocês querem esse tipo de vídeo e se gostaram desse vídeo também, porque isso ajuda a gente a continuar, né? Quer queira, quer não, ajuda a gente a continuar, porque pelo menos aqui a maioria do estúdio trabalha e a gente usa o nosso horário de lazer para fazer esses vídeos, então é muito importante a interação de vocês, né? Porque a gente não sabe aí, tá legal? Não tá? Não sei, se vocês não falar, eu não vou saber, né? Então seria muito bacana se vocês fizessem isso aí, eu agradeço pra caramba.